Nesta série de vídeos tratando da Segunda Guerra Mundial, nós vamos tratar hoje do fascismo. Lembrando que no primeiro vídeo eu disse a vocês que muitos historiadores compreendem que a causa da Segunda Guerra Mundial é primordialmente a presença, a existência do nazifascismo. Pois bem, como também dito no vídeo anterior, o fascismo ele é criado como ideologia, como movimento político, aproximadamente uma década antes do nacionalsocialismo alemão ou do nazismo. O fascismo ele é uma ideologia, ele é um movimento político, um partido político formado e construído na Itália na década de 20, no final da primeira década do século 20, 1919 para ser mais exato, e ele vai ascender ao poder com Benito Mussolini tornando-se primeiro-ministro italiano em outubro de 1922. Então, a figura de Benito Mussolini se confunde com a própria noção de fascismo, do fascismo italiano. Pois bem, Benito Mussolini, e poucos sabem disso, ele foi professor, foi jornalista, lutou na Primeira Guerra como soldado, acabou se tornando sargento do exército italiano e, por incrível que pareça, Benito Mussolini era de uma família de pessoas ligadas à esquerda, como seu pai, que era um socialista declarado e colocou o nome no filho de Benito em homenagem a um revolucionário mexicano, Benito Juárez. E Mussolini segue essa trilha e ele, de alguma forma, abraça o marxismo e abraça as ideias, por exemplo, de Jorge Sorel, né, que é um conhecido teórico do anarcossindicalismo, vamos colocar assim, do sindicalismo revolucionário. Pois bem, nesse bojo, né, de ideias, é que Mussolini, então, vai se cercar de pessoas e formar o que é o Partido Fascista, em 1919. O que prega esse fascismo? O próprio nome já diz isso. Da onde vem a nomenclatura? Da onde vem essa coisa do fascismo? Vem de uma palavra latina, italiana, o fatio. O fatio é um instrumento usado na antiguidade, lá entre os magistrados do Império Romano, e é um instrumento que é a reunião de vários gravetos, né, amarrados e presos a ele uma lâmina de um machado. Ou seja, o fácio, ele, que depois acaba virando símbolo do fascismo, ele é um instrumento que mostra como que essas madeiras unidas, elas são mais fortes do que se a gente olhar elas de maneira separada. Esses gravetos, né, esses pedaços de bambus, parecem bambus. Agora, imagine, um pedaço de bambu solitário, ele é fraco. Agora, se eu pegar vários bambus, um monte de bambus, amarrá-los, eles vão se tornar fortes. Então, o próprio nome fascismo, facho, esse instrumento, ele mostra isso, a força da coletividade, a força do grupo. E uma outra palavra em italiano, aqui no caso, o fasci, né? Fasci significa também, pode significar grupo, por exemplo. Então, o fascismo é um movimento político que, de alguma forma, ele tem um pezinho lá no leninismo, lembrando que o Mussolini, ele tem essa base, né, leninista,
mas ele vai romper com ela, ele vai além, ele vai criar uma outra ideologia, também de cunho coletivista, aonde o Estado é total, aonde o Estado vai ter domínio pleno sobre a vida das pessoas, sobre a economia, ok? Um Estado que não vai mais comportar qualquer forma de luta de classes. Não é um Estado socialista, mas também não é um Estado que aceita a democracia burguesa ou a democracia liberal. O livre jogo de mercado, nada disso. Isso é o fascismo. E como é que ele vai chegar ao poder na Itália? Ele vai chegar ao poder na Itália primeiro pela força. O Partido Fascista, criado em 1919, ele vai também constituir, ele vai formar dentro do seu grupo um braço armado, ok? Esse braço armado é os que eu coloquei aí, ó, o termo em italiano, os camicie neri, que são os camisas negras, que vão perseguir os opositores do fascismo, vão perseguir principalmente os comunistas com violência. E em 1922, em outubro de 22, lembrando que a Itália, nesse período da sua história política, ela era uma monarquia constitucional, tinha o rei, Vítor Emanuel III, como chefe de Estado, mas o chefe de governo era um primeiro-ministro, ok? Nomeado por esse rei. No caso, na época, era Luigi Facta. Pois bem, em 1922, esse fascismo, esse partido fascista diminuiria no parlamento, ele se torna um movimento que transcende a política, que sai para a rua e faz a marcha sobre Roma em outubro de 22, pressionando a monarquia a aceitar um novo governo. É uma espécie de golpe de Estado que o partido fascista empreende em outubro de 22. O rei Vítor Emanuel cede à pressão dos fascistas, que marcharam sobre Roma durante 2 ou 3 dias, e acaba mandando embora do cargo, destituindo do cargo o Luigi Facta, e acaba então nomeando como primeiro-ministro da Itália, ou como chefe de governo da Itália, o líder do partido fascista, Benito Mussolini. E a partir de então, de 1922, com Mussolini como primeiro-ministro, o fascismo vai ganhando ainda mais força, independência política, vai tomando o estado de assalto praticamente. E o rei Vítor Emanuel III, ele praticamente é uma figura, é uma espécie de rainha inglesa nos tempos atuais, né? Ele era apenas um chefe de Estado e Mussolini, até para agradar o rei e até dentro daquela lógica ainda de alguma forma imperial, vai anexar a Albânia, a Abissínia, vai invadir a Etiópia lá na África, né? E de alguma forma o rei vai ver com bons olhos essas conquistas de Mussolini. Lembrando que Mussolini, como primeiro-ministro, assina o famoso Tratado de Latrão, que estabelece, que dá independência e autonomia política para o Vaticano, que volta a se tornar um Estado independente. Ok? Esse tratado foi assinado entre Mussolini e o Papa Pio XI. Pois bem, nos próximos vídeos nós vamos tratar do nazismo e dos primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial.